Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui hoje com sala completa, olha aí, né? Já somos 6, que lindo, né? Gratidão a todos vocês que nos acompanham. Este é o grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Está escrito errado hoje no título, mas depois eu vou consertar. Antes de iniciarmos, né, é importante dizer para vocês que esse grupo tem a busca do autoconhecimento. E nós já estamos aí, né, há mais de uma década, buscando o autoconhecimento em diversos autores que já lemos aqui. E agora nós temos a honra, né, de ter um dos autores que estamos estudando, que é o Sebastião Camargo, de estar aqui conosco. Nós estamos estudando a obra dele, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Mostra aí, Marcelo. E hoje o meu livro ficou guardado num quarto que tem hóspede. Aí, ó. O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, para aqueles que não conhecem e aqueles que não têm. Né? Nós temos aqui em Dourados alguns exemplares, mas em todo caso, depois eu deixo na descrição para você adquiri-lo. Já lemos a obra 1, que é o Despertar da Consciência, de átomo ao anjo, né? E agora foram 2 vezes a leitura, foi uma dinâmica definida pelo grupo, olha lá, seu Luiz mostrando, né? Então, para a gente poder avançar, né, na compreensão, no entendimento, que Sebastião concatena diversos autores, trazendo para nós, né, essa tese, esse tema importante para que nós possamos despertar em nós as nossas consciências, a forma de visualização da vida e assim nos melhorarmos a cada dia, que é o propósito nosso aqui enquanto espíritos encarnados neste planeta Terra. Bom, já temos bastante gente aí, bom dia. Vou passar o bom dia, então, para o seu Luiz, para a dona Miriam, para o Marcelo, para o Eurípides e Sebastião Camargo. Nos abrace aí com a sua energia. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade novamente de estarmos juntos aqui, nesse dia tão especial. Obrigado, gente. Bom dia, meus queridos. Hoje vamos despertar o que está dentro de nós adormecido um pouco para nos crescermos como ser humano e como elevação de espiritual. Gratidão a todos. Bom dia a todos, que nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão aqui e aprendizado, né? Sairmos uma versão melhor de nós mesmos. Bom dia a todos, bom dia aos colegas de estudo. Gratidão pelo amparo que nós vamos receber hoje, já estamos recebendo, e que todo o assunto que vai ser trabalhado hoje será de grande valia para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que esses nossos amigos nos auxiliem, nos trazendo luz, nos acordando para a verdadeira realidade. Sejamos todos bem-vindos, que a paz do Divino Mestre seja sempre em nossas vidas, e possamos fazer deste o melhor de todos os dias. Que assim seja. Muito obrigada. Seu Luiz, você está... Não, só lembrar o texto anterior, uma frase que bem ajuda nós nesse dia aqui, uma frase de Miramês: não devemos nos cansar de fazer o bem, pensar no bem e viver no bem, que no tempo certo ceifaremos o que plantamos. Esta é uma lei imutável de Deus. Exatamente. Nós estamos na página do livro, né, estudando os prolegômenos, que é uma apresentação da obra, né, por Manu Mira Rama.
né? Nosso amigo Alexandre deu esse codinome, né, para a sua escrita, uma vez que houve inspiração desses espíritos, Emmanuel, Miramês e Ramatiz, e que conduz toda a obra junto com Sebastião Camargo. E hoje nós estamos aqui, então, para nos aprofundarmos um pouco mais nessa apresentação, porque nos auxilia a compreender a obra que nós vamos estudar. Então, eu passo aqui para a sala, já o seu Luiz já se adiantou, né, colocando essa frase aí para nós, nos começarmos a pensar, né, e nós a nos aprofundarmos nesse pensamento aqui, para a gente estar buscando juntos, né, a compreensão de como nós vamos nos melhorar, de como nós vamos conseguir atingir em nós, né, em nós, não no outro. Vamos pensar aqui em nós, né, a paz necessária e a compreensão necessária para que nós possamos trazer o que Cristo deixou aí para nós como seres na busca de progresso, de evolução, de luz, de autoconhecimento, de transformação. E sempre servidores, né, servidores mesmo do que Ele nos deixou, para nós sermos seres cada vez mais, né, proativos na busca do bem. E, principalmente, não dominados, consciências despertas, porque despertar a consciência é você ter uma disciplina tal que te eleva todos os dias a estar em contato, né, com os grandes pensamentos que já foram criados, né, porque daí vem de Deus, e que daí foram criados ou co-criados, interpretados por outras mentes, né, e a gente acessa esse conjunto e pode trazer para nós um novo significado de vida, né, um novo significado de como vamos progredir nessa existência. O Espiritismo, e até eu estava comentando com um amigo muito especial, ele esteve comigo, ele é lá do Amazonas, esteve comigo essa quinta e sexta, nós fizemos um evento grande em Ponta Porã, e ele é uma pessoa fora da curva, sabe, Sebastião? Sabe aquele gênio? Então, já tem 100 livros publicados, e ele falou assim que é muito, muito fácil para ele escrever, né, que ele tem um contato direto aos mesmos arquivos que Sebastião tem, né, que já consegue acessar. Então, ele traz coisas complicadas com muita facilidade, porque a missão dele é educacional lá com os jovens do Amazonas, que tem uma realidade muito distinta de toda a realidade do Brasil. Então, você começa a descobrir Brasis que nós aqui, né, ao sul, não conhecemos. E nessa realidade, nessa busca, né, do despertar a consciência das pessoas, né, e despertar nelas a vontade de progresso, de evolução, ele trouxe um método educacional, e é isso que eu queria colocar aqui, né, da importância de todo o trabalho que estamos desenvolvendo no planeta Terra. Existem outras avatares também trabalhando, desenvolvendo em outros cantos desse Brasil. Ele traz um método onde ele transmite conhecimento com a produção do conhecimento, arrancando o conhecimento daquelas pessoas, né? E ele trouxe esse método ensinando aqui para nós algumas técnicas que facilitaria. Mas o mais importante de tudo que ele trouxe é a essência, né, prática da vivência do conhecimento. E Sebastião trabalha isso o tempo todo. Os dois não se conhecem, nem Sebastião conhece ele, e nem ele conhece Sebastião, né? Então, é muito interessante a gente observar como a luz se espraia em todos os cantos, e aí o que eu quero mostrar aqui para nós é que a verdade, ela vem assim, né, Sebastião? Foi assim que Kardec teve a certeza, porque ele recebia informações de diversos cantos do planeta, e ele analisava e dizia:
isso posso colocar na obra porque está vindo de diversas fontes, então é divino, é a verdade, né? Então eu posso seguir com ela. E aí a essência, né, dele lá, ensinando as pessoas a se desenvolverem, a trazer a sua potencialidade de criação ou cocriação, que hoje é o termo mais utilizado na ciência, aqui com Sebastião nós aprendemos como nós podemos, né, ser Cristos. Ai, que absurdo, eu não posso ser Cristo, estou longe de ser Cristo. Mas servir ao Cristo é ser como ele, é vivenciar o Evangelho. Então, nesse momento, né, que a gente tem diversas aqui parágrafos escritos pelo nosso irmão Alexandre, que deu esse codinome, Manu Mirahama. Ele vem enaltecendo nessa obra o fundamental, né, de como é este livro um manual para as nossas almas se desenvolverem melhor, trazendo roteiros importantes. Eu não acredito em nada que é passo a passo, do pronto acabado, porque o ser, né, o ser é muito distinto um do outro, no sentido de processos e mecanismos, de como nós aprendemos, de como nós nos desenvolvemos. Né? Então, às vezes, me toca muito música, eu aprendo com música. Me toca muito o exercício físico, eu consigo compreender e sintonizar através do exercício físico. Não, eu preciso de um silêncio total. Né? Aí, hoje, a gente vê muitas pessoas buscando, né, a conexão através de meditação. E aí você começa a entender a diversidade de técnicas que são dadas para nós, porque cada ser vai buscar aquela que expressa mais. E assim a gente vai vendo na religião, nos diversos métodos que são colocados para a humanidade desenvolver a própria ciência, o próprio conhecimento. Então, não há o modelo único que existe para nós é Jesus. Né? Esse é o modelo único de nós nos transformarmos em seres de luz. Mas, né, o caminho e o processo são diversificados. Podemos pensar assim, no desenvolvimento moral, né, da Adriana, para ser um espírito bom, ela faz determinados caminhos. Então, hoje nós estamos comentando aqui a situação de um irmãozinho que tem um problema, entre aspas, o autismo, né, dona Miriam? Que ele tem um caminho a fazer para poder se libertar, se transformar. Então, ele buscou esse caminho. Ele buscou, enquanto isso, aquela mãe, aquele pai, com a compreensão ou a incompreensão do que está passando. Os pais deveriam compreendê-lo melhor, né? Isso que nós estávamos aqui colocando. Mas será que eles iriam ter condição de compreender melhor? Ou será que é nessa incompreensão deles, eles estão auxiliando o processo de evolução desse espírito? Como que isso se processa? Então, no despertar da consciência, nós vamos entendendo que a diversidade, assim como a diversidade de evolução em todos os reinos e a diversidade da evolução humana, faz com que o espírito está sempre na mesma trajetória, curta ou longa. Muito rápido, hein, Sebastião? Será que existe um espírito que, pá, eu evoluo? É por aí? Vamos começar assim, para daí a gente começar a leitura. Eu só quero que meus amigos me ajudem, porque minha obra ficou trancada num quarto. Nós estamos na página 39, é isso? Então, 39 para você que está entrando aí agora. E aí, já já a gente vai à leitura e vocês me digam o parágrafo que o Marcelo que vai fazer a leitura hoje. Vamos lá, Sebastião, vamos comentar um pouco que nós já estudamos. Vamos refletir. Então, baseado nas questões 540 e 560 do Livro dos Espíritos, todos nós tivemos a mesma origem, passamos ou passaremos pelo mesmo caminho
e teremos a mesma destinação. Então, se a natureza não dá salto, o chamado salto quântico é apenas o despertar da consciência. Mas a experiência em si, como no momento que você estava falando, eu estava corrigindo um texto aqui, que nós estamos no 3º livro, e está mais ou menos assim o enredo. Se cada trabalhador é e será sempre digno de seu salário na lúcida incumbência do intransmissível e improcrastinável trabalho enobrecedor, sendo que é lógico e justo contemplar nos ensinos ofertados pelo Evangelho personificado, Jesus, o Cristo de Deus, nos quais comprova-se sem maiores dificuldades que o auxílio de mais alto, literalmente, só é e será dispensado ao discípulo fiel e abnegado nas leiras do sumo bem. Assim, nas imanências coreográficas das intermináveis intenções, minha, sua, de todos nós, e no harmonioso balé das incomensuráveis dimensões, que isso está acontecendo no hausto criador, no fluido cósmico, testificar-nos-emos, eu, vocês, qualquer um de nós, as incoercíveis inter-relações, quer dizer, não tem como freá-las. E são subsequentes. Hoje mais primárias, amanhã mais engrandecidas. Pois permanece intocável e inconteste cinetismo. Então permanece o intocável e incontestável movimento na perpétua metamorfose espiritual, por intermédio da qual tudo nasce na luz suprema e evolve na suprema unidade. O texto não está pronto, mas só para ter um esboço, porque nós vemos e tentamos embarcar nesses caminhos ou nessas espaçonaves, ou usar essas muletas. É só você fazer uma visualização dessa forma que você acessa a sua consciência e acessou, você não precisa fazer mais nada. É só tomar posse do seu tesouro. Seria muito cômodo Jesus tomar posse do tesouro de Deus e falar, não, sou herdeiro do dono e não tenho nada a fazer. Mas ele deixa entender nos seus ensinos, antes de vocês existirem, eu já era. E como só ensina caminhos que haja percorrido, segundo André Luiz, ele não pode estar ensinando para nós caminho que ele não percorreu, porque isso é inadmissível na seara crística. Então, se ele não ensina caminho que não percorreu e nenhuma das ovelhas que seu pai lhe confiou se perderá, onde ele traça o roteiro que todos nós vamos passar por todas as experiências e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Não por acaso ele disse-nos, num dado momento, assim como meu pai me confiou um reino, eu também vou-lhe confio. Mas para confiar-nos um reino, temos que estar capacitados para tal. E no outro momento, se fordes fiéis no pouco, eu lhe darei ou te darei entendências de coisas maiores, entendimento de coisas maiores. E às vezes lemos um texto que é lúcido, lógico, não tem como sair, como quando nós observamos a obra organizada por Allan Kardec, por exemplo, a gente quer sair, quer achar uma saída para não fazer. O próprio Kardec fez isso,
E eu vou ler em loco para vocês, na questão 909 do Livro dos Espíritos. Quem tiver pode compulsar o seu. E eu vou ler da editora Petit, porque nós a temos como uma das mais fiéis traduções. Não estamos falando que ela está isenta de pequenos equívocos na própria tradução. Então, Kardec, na questão 909, pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Ou esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. Com pouco esforço é quando eu tenho maior conhecimento. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. E ele segue na 910, e quando chega na 911, você percebe o Kardec, meio Leão da Montanha, para quem conhece o desenho Leão da Montanha, querendo achar uma saída. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? Não sei se ele estava advogando em causa própria, mas se fosse eu, com certeza. A resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. E eu fui uma dessas. E às vezes ainda me pego quase assim. Continua a resposta. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não sejam. Eu era assim. Eu pedia a cura, mas torcia para não sarar, porque a doença era a minha muleta. Então, da boca para fora, para os outros, eu falava que queria, mas ficava satisfeito quando não dava certo. E segue a resposta. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso, por consequência de sua inferioridade. Porque, segundo Joana de Ângeles, tudo podes, se quiseres, e tudo lograrás, alcançarás se te dispuseres. E ainda, Joana, se disser eu não consigo, eu não posso, você está dizendo eu não quero, porque poder pode. Então, aquele que procura reprimi-las, e hoje não só reprimi-las, ressignificá-las, as paixões, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. E nós sabemos que se o espírito, conforme consta na questão 605A, a anotação de Kardec, se deixar conduzir pela matéria, ela o levará rumo à brutalidade ou pelas paixões. Mas se ele, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24 do capítulo 4, entender que o corpo físico vai evoluir até se confundir, se transformar no perispírito, ele leva o corpo físico e o perispírito, que vai sofrer transformações sucessivas, até a sua ou as suas completas purificações, corpo e perispírito, já que tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Ou seja, nós estamos num corpo intencionando levá-lo rumo à angelitude, que é a intenção de Jesus para conosco. Ele veio de uma seara ou de uma dimensão crística. Ele preparou esse lugar. Agora, se não tivermos a boa vontade e nos desejar, ou de desejarmos, pelo menos, o máximo esforço para a construção da veste nupcial,
porque ele pode até nos conduzir até lá, como nós colocamos também no texto do livro desta semana, com Ramatiz. Ele pode permitir por alguns instantes que nós, que às vezes nos servimos de uma água turva, beber de uma água límpida, como ele fez com a samaritana no poço de Jacó. A água que você me dá é turva, sacia a sede momentaneamente. Mas a água que eu hei de lhe dar, lhe saciará a sede eternamente. Por isso, a alma está aqui para capacitar-se para galgar esses degraus. Ela veio como uma fração do Espírito ou como uma semente de luz. Agora, ela tem que ser digna do seu salário. Ela não vai receber pelo o que o Espírito fez. Então, o Pai não recebe pelo Filho, nem o Filho pelo Pai. Cada um constrói a sua história. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz, conforme os poetas Almir Sater e Renata Teixeira. Lindo demais, né? Não vamos comentar em cima do comentário, mas gratidão, Sebastião, pela luz que nos trouxe. Eu sei que está aí fervilhando na sua mente. Eu vou passar, então, para o Marcelo dar continuidade às leituras, que ele é o leitor oficial do grupo, né? Nós tivemos Eurípides nas semanas passadas, Dona Miriam também já leu, e agradecemos o seu Luiz. E vamos passar ao oficial leitor. Vamos lá. Qual parágrafo que parou? No livro do Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, página 39. Mas no começo, parágrafo? Não, seria no... Ensino sagrado. O ensino sagrado nos é revelado. Ah, tá. O ensino sagrado nos é revelado por graus. Segundo Joana de Ângeles, uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a função. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gestor de amor inspira esperança e doa a paz. A qual complementa Miramês, um dos orientadores desta obra. Deus não tem segredos para com os seus filhos, mas pede preparo para que os possamos suportar as revelações espirituais. No livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, Sebastião Camargo obteve autorização da hierarquia espiritual para revelar o átimo que ora suportamos aliado a profundas lições acerca do caminho. O caminho de retorno à morada da consciência. Agora, o autor assume a responsabilidade de trazer ao conhecimento da humanidade os ensinos contidos no segundo volume de sua obra intitulada Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, prosseguindo na tarefa de reunir o pensamento espiritual que há milênios vem norteando a raça humana em seu necessário aprendizado rumo ao despertar de um novo mundo. O ensino universal dos espíritos, como lhe apraz denominar, abrange diversas dimensões do movimento de conscientização da humanidade acerca de sua verdadeira essência, contando com a contribuição de benfeitores de todos os reinos da criação. Para tanto, não há apego a dogmas ou restrições religiosas. Ao contrário, o autor busca demonstrar a intrínseca conexão que une o ensino sagrado trazido em diversas épocas e lugares pelos grandes mensageiros divinos que habitam entre nós, Sri Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Jesus, Maomé, Allan Kardec, dentre muitos outros, anônimos e conhecidos,
todos servindo ao mesmo propósito, todos trilhando o mesmo caminho, o único caminho, a unidade da consciência, o um. O convite é para que se pratique o ensinamento, pois somente a prática possibilitará a adesão consciente ao caminho sagrado, e somente a adesão sincera ao caminho instituído na própria exemplificação com a humanidade e trabalho em toda a sua nuance, e somente a adesão sincera ao caminho instituída na própria exemplificação com humildade e trabalho em todas suas nuances, levará à libertação e ao retorno. Será nesse proscênio que lograremos a irrestrita fé em Deus, que é o conhecimento aprendido, compreendido, vivenciado e aprimorado, constante e conscientemente, ou seja, compartilhando discernimentos e granjeando experiências. Não por acaso... Você quer parar aí? Entendi. Fiquei na dúvida, se continua ou para. Continua? Sebastião, dá o tom. Já tem assunto aí para uma vida, já. Então, já tenho a resposta. Bom, vamos lá, né? Eu penso aqui que o Sebastião colocou várias coisas aí brilhantes no início, já cruzando com a terceira obra, né? Trazendo já o livro que está em processo de construção, e o olhar, né, de Manu Mirahama sobre o livro Despertar da Consciência. Me chamou a atenção a autorização, né, dessa hierarquia espiritual para revelar, né, o átimo que ora suportamos, aliado a profundas lições acerca do caminho, né? Então, terá olhos de ver, né, aqueles que já estão preparados para poder compreender. E a evolução de grau em grau, né, o ensino sagrado nos é revelado por graus. O mesmo modelo que nós criamos de processo de ensinar, né, lá na pré-infância, na infância, e depois segue para a parte adolescência, pré-adulta e adulto, né, no nosso processo educacional, que é por aí mesmo, né? A gente não pode ultrapassar, e hoje está uma revolução, sabe, Sebastião? Está uma revolução no ensino, porque nós já estamos vendo lá crianças no jardim da infância que não é para estar lá, e assim, o modelo parece que ele era um modelo fixo, e isso não existe, né? É igual você educar os filhos da mesma forma, mas foi educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, da mesma forma. O maior erro dos pais, né, é dar uma educação da mesma forma. Mas isso é uma reprodução que vem, né, há alguns anos aí, nos nossos avós, tataravós, fizeram assim, né, e a gente vem imitando esse modelo de criar os filhos tudo igual, que não é amor, viu, gente? Não tem nada a ver com amor, porque as pessoas falam assim que é o amor. Não. Um filho tem uma personalidade, o outro tem outra, e você tem que ser hábil para trabalhar essas personas de forma diferenciada. Agora, na educação do ser nas escolas, é a mesma coisa. Eu tenho que observar o potencial, a habilidade do ser, e não posso colocá-los nos quadrados, né, padronizados. E isso mexe muito com a gente. Por quê? Porque eu tenho que sair, né, dessa minha inércia, porque eu construo um modelo de ensino e quero aplicar para todos. Errado. É igual às políticas públicas, né, para condução de determinadas problemáticas de um país que é continental. Sai lá do centro, Brasília, uma determinação que é a política desse jeito, né? Eu não vou citar, mas aí
espraia para todo o Brasil aquele mesmo modelo. Aliás, eu vou citar o modelo de creche, o modelo de creche, que tem o desenho igual para o Brasil inteiro. Aí eu passando em frente a um local assim, lá em Ponta Porã, com um dos meus convidados, que veio de Santa Catarina, ele falou assim, isso aqui é do Brasil, né? Veio recurso do Brasil para construir esse modelo aqui de creche, que no Sul não funciona. Eu falei, Ele falou, nossa, as crianças morrem de frio lá dentro, né? Então não funciona esse modelo para nós. Já no Nordeste é ótimo, porque ele é fresquinho. Então, para vocês terem ideia, até o projeto de arquitetura, de construção, né, igual para todo o país, onde o Brasil tem uma diversidade imensa, né, do clima, começa pelo clima. Como é que a gente não pensa, né? Eu construo um modelinho e solto. E assim é o modelo educacional, né? Eu construo um modelo e solto. E assim é o modelo educacional de dentro de casa. Então, pais e mães, nós temos sim que nos desafiar, né, a estudarmos, a compreendermos melhor os nossos seres em torno e puxar a responsabilidade de estarmos pais e mães, né? Não acreditarmos que a gente tem a inspiração divina todos os dias na condução dos nossos filhos. Nós temos que buscar esse conhecimento para a gente poder orientar melhor essas almas que Deus nos confiou. E aí, Sebastião, aí é a grande missão de nós espíritos, que às vezes os espíritos ficam buscando missão de ser Madre Teresa de Calcutá, né, desses avatares aqui que foi dito, né, o Krishna, o Lao Tse, o Confúcio, o Buda, Sócrates, Jesus, Maomé, Allan Kardec. Esses são espíritos que vêm com a missão maior da humanidade. Agora, eu e você viemos para trabalhar na célula desse corpo grande que é composto, né, da organização planetária como um todo. Nós estamos aqui para trabalhar na célula. Se nós fizermos bem a nossa tarefa, nós estamos fazendo a diferença já, né, dentro desse movimento de nós conscientizarmos verdadeiramente a essência, né, que também foi um destaque que o Alexandre colocou aqui. O ensino universal dos espíritos, como lhe apraz denominar, abrange diversas dimensões do movimento de conscientização da humanidade acerca de sua verdadeira essência, contando com a contribuição de benfeitores de todos os reinos da criação. E depois eu quero deixar aqui mais como uma pergunta para o Sebastião Camargo, que ele deveria ser para o Alexandre, né? Somente a adesão sincera ao caminho, instruída na própria exemplificação com humildade e trabalho, em todas as suas nuances, levará à libertação e ao retorno. De volta para casa? Qual retorno ele está falando? É o retorno de eu voltar lá atrás, aonde eu deixei irmãos, e aí eu me lembro muito bem, Sebastião de Bezerra de Menezes, no convite que ele teve. Vamos seguir avante? Não, eu estou pronto para o retorno, ficar com essas almas sofridas e encaminhá-las para a luz, né? Qual retorno ele está? Porque aí eu tenho a liberdade do ir e vir. Ele podia ir mais adiante, mas ele preferiu ficar, né? Então, qual retorno que é esse que ele está comentando aqui? E aí eu vou passar agora para os nossos companheiros de sala também destacarem seus pontos. Hoje eu estou falante, né? Não, acho que foi o contato que eu tive com alguns seres aí, mas eu vou passar a fala para o Luiz, para a Dona Miriam. Eu não sei se o Sebastião está ali meio preparando para falar, se ele quer comentar já. E aí para o Marcelo, para o Eurípides comentar o que eles perceberam. E também tem coisas já dos nossos irmãos aqui, né? Quem quiser já ir colocando as suas ideias desse trecho, por gentileza. Bom, eu vou lembrar aí, você já lembrou quase tudo do que eu queria tocar aqui, mas eu vou tocar só num assunto aqui, né? Ele cita aqui na segunda frase que
o caminho é de retorno à morada da consciência. Então, o livro é para ser um GPS para que nós tenhamos esse mapinha de retorno à nossa própria consciência. Se assim eu desejar. Ele trouxe o texto aí, o Sebastião, eu ia até comentar, né? Porque se não tiver um desejo sincero de mudança, isso daí não vai se concluir. E complementando o que você falou aqui, Adriano, ele fala que o convite é para que se pratique o ensinamento, pois somente a prática possibilitará a adesão consciente ao caminho sagrado. Então, no programa passado, nós falamos sobre a caverna de Platão, e eu gosto de lembrar uma história que o Sebastião comenta bastante, desde há muito, né, que a dureza de coração e essa inflexibilidade nossa é que uma filha foi fazer o peixe, que eu já contei aqui, vou ser bem rápido, e cortou o rabo e a cabeça. Aí a neta perguntou, né, para a mãe, por que cortar o rabo e a cabeça? Ela falou, não, porque a minha mãe fazia assim, então vamos lá perguntar para ela por que ela corta o rabo e a cabeça. Aí foram na mãe, a mãe falou, não, eu corto assim porque a minha mãe, que era a bisavó da que estava exercitando a culinária ali, aí foram lá. Aí a velhinha, ainda bem de idade, perguntaram, ela falou, simplesmente porque eu não tinha uma forma grande, então eu cortava o rabo e a cabeça. Agora, vocês têm formas enormes, fornos enormes, deixa o rabo e deixa a cabeça. Então, é quase igual eu vejo como a caverna de Platão, né? Nós vamos repetindo sem ter consciência do que nós estamos repetindo. Então, o Jeter Jacomini comentava muito no programa assim, nós estamos reencarnando ou encarnando e repetindo os mesmos equívocos. Por quê? Porque nós não temos esse roteiro de consciência, de compreensão dessa obra de retorno ao próprio Pai. E pessoas, assim, acompanhei essa semana o Jacob Prete, eu gosto muito dele, mas eu fui ver o ensino profundo dele e esbarra em situações porque ele é um católico, né? Então, ele se esbarra em situações que nós já estamos à frente dele. Pensei, puxa vida, um homem que tem 1 milhão de pessoas seguindo ele, eu estou na frente dele. No pensamento, eu já superei algumas coisas que ele ainda não superou, né? Não que não tenha me ajudado, né? Até passei com o Sebastião, tudo. Mas ele tem bloqueios ainda por não acreditar na reencarnação, não acreditar em vidas passadas, né? E ele tem esse bloqueio que ele supera de um jeito técnico, mas não intuitivo. Ele tem dificuldade nessa parte aí. Então, eu vejo o livro, tanto o primeiro quanto o segundo, como um GPS de retorno, né? Ou então, de nos acordar sobre o processo que nós estamos vivendo. Pelo menos para dar um choque elétrico, nossa, ali, um tocão mesmo, para falar, pô, é mesmo, né? Alguma coisa tem que ser mudada. Mas é isso aí. Muito obrigada, seu Luiz. Dona Miriam, o que te chamou a atenção aí? Pela sua fala, né, sua explanação, Adriana, como você diz que a gente não tem que, nós, né, fazemos errado, ensinar os filhos, cada um da mesma maneira. É a mesma coisa que o senhor Luiz está falando, né? E nós, assim, temos que ver o espírito, cada filho, né, cada ser existente encarnado, ele já vem de vários milhões de anos, né? Então, cada época eles estão evoluindo. Então, o porquê que ele está aqui? Ele tem uma missão, não é? Então, essa missão, ele pega a consciência dele, que nem o Sebastião fala, e ele desperta essa consciência dele e ele é evoluído. Não adianta você bater de frente com o filho, não, você tem que fazer isso.
né? Porque ele já está mais adiantado do que você, ou vice-versa, né? Porque o ensino, que nem me chamou a atenção, o ensino sagrado nos é revelado por graus. Então, cada existência, ele vai nos ensinar, pouquinho por pouquinho. Obrigada, dona Miriam. Vou passar para o Marcelo. O que você destaca aí, Marcelo, dessas leituras de hoje? Eu acho, tipo assim, isso é uma coisa que o Sebastião fala, pelo menos eu acho que eu já ouvi falar, quando ele fala aqui, né, dos mensageiros divinos, e ele traz um conjunto de exemplos aqui, né? Acho que a coisa mais difícil a gente perceber é que em todos os lugares há princípios de verdade, né? E quando nós começamos a refletir sobre isso e coisa, nós acabamos tendo mais dificuldade em sermos prepotentes, né? Ou arrogantes na nossa visão de mundo, né? E quando nós discordamos, talvez pegar um exemplo um pouco mais prático, a gente tem uma determinada visão religiosa ou política, né? Nós não gostamos daquela visão, mas quando nós começamos a tentar procurar os princípios de verdade que tem ali e entender como as pessoas chegaram a interpretar daquela forma, nós vamos tendo muito mais facilidade em aceitar a visão de mundo dos outros. Não adotar para nós, mas compreender por que elas chegaram nesse ponto. Então, isso é muito, muito fácil quando a gente pega num estudo que eu participo, que eu dou, sei lá, que eu oriento, vamos assim dizer, qual é o termo certo, no sábado. Coordena. Coordena, facilitador, né? Palavra que o pessoal gosta de usar. Tem, às vezes, entra a discussão, tipo assim, mas os muçulmanos, os árabes, tem uma visão muito machista, né? Tipo assim, por nossa interpretação ocidental, né? Mas quantos de nós paramos para entender a cultura deles a partir do ponto de vista deles, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas a verdade a gente sempre quer julgar os outros a partir do nosso ponto de vista, né? E nós não entendemos como que uma civilização se desenvolveu, né? E quando nós pensamos nisso, nós estamos, tipo assim, nessa coisa, nós acabamos sendo muito falhos, né? Porque muito egoístas, né? Porque nós queremos dar a nossa opinião e não refletir sobre a verdade, né? Sobre os princípios de verdade que ali existem, né? E claro que nós podemos discordar completamente de uma visão de mundo, mas isso não nos, tipo assim, mas isso só depois que nós realmente buscarmos entender como aquele mundo foi criado, né? Como aquela visão de mundo foi criada, né? E aí para mim, que eu peco muito, né? Eu sempre quero julgar as coisas a partir do meu ponto de vista, sem entender realmente os princípios de verdades que tem ali, ou como aquela cultura, aquela visão de mundo nasceu, né? Cresceu e chegou a esse ponto, né? Essa parte que me chama mais atenção, sim. Mas, tipo assim, não tem muito a ver com o texto também, né? Só a questão dos princípios. Todos os lugares têm princípios de verdade. Exatamente. Gratidão, Marcelo. Eurípides, que te chama a atenção nas leituras de hoje? Olha, dentro desse processo do despertar da consciência, ao qual nós estamos buscando conhecimento, buscando aumentar o nosso processo de evolução, eu destaquei essa parte da leitura, como o próprio Sebastião disse, são pouquíssimos parágrafos, mas assim de uma profundidade imensa, né? Eu destaquei essa parte, o caminho do retorno à morada da consciência, que para mim ele se refere ao retorno à fonte divina ou à essência original do ser, né? Isso gera uma conexão com o nosso eu superior, o que permite uma maior compreensão e alinhamento com a nossa própria natureza, quando esse processo ocorre. A gente passa a buscar significado, passa a buscar desenvolvimento pessoal, o que gera uma maior integração da personalidade. Pamela começa. Como diz o apóstolo dos gentios, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor.
me chamou a atenção foi a fagulha. Podemos remeter à fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Jesus, do tamanho de um princípio inteligente. Uma coisa bastante interessante, adesão consciente ao caminho sagrado. Adesão consciente não é de qualquer forma, é consciente. Aderir, né, não é de qualquer forma, mas de forma consciente. Ótimo. E Amanda Piton, esse retorno que nos trará de volta para nós mesmos só acontecerá se cumprirmos com a prática do conhecimento divino que temos na obra de Sebastião. Do contrário, esse conhecimento estacionando em nossas mentes só nos dispensará a ignorância. Todos nós precisamos desse autoencontro. Precisamos aprender a caminhar com nossa própria luz também. Todos somos capazes. Gratidão, Amanda, gratidão a todos os internautas. Sebastião, contigo. Eu creio que a partir de agora, o Euripides, a Pâmela e a Amanda já podem dar continuidade. Eu não preciso mais ficar aqui, eu já vou pedir transferência. Eles entenderam a essência. Porque inicialmente nós estamos voltando para a nossa essência. Exato. Saímos de lá. Porque não tem como admitir a ideia, saímos de Deus, perdemos o endereço, e estamos aqui buscando um rótulo religioso para nos religar a Deus. Não tem como, sequer, para quem tem alguns neurônios a mais bem exercitados, porque não tem outro lugar. Nós não saímos de Deus. Se saíssemos de Deus, não estamos falando dele de fato. Agora, sair da consciência, sim. Agora nós temos a incumbência de assemelhar-se a ela para voltar. É como fizeram conosco quando fomos deportados. Trouxeram-nos de espaçonaves lá para o Egito. Agora vocês voltam com a espaçonave que vocês construírem. E ainda é diferente, cada um com a sua, que João Berbel chama de espírito-nave, que Joana de Anjos chama de psiconáutica, e que Maria João de Deus exercitou em loco. Onde eu penso, estou. E assim por diante. Você der uma avançadinha aí na página 173, lê a citação de Emmanuel aí para nós, Marcelo, fazendo um favor. Ou a Adriana mesmo, ou o Euripides, quem quiser. 173, a citação, Sebastião? A citação. Começa essa evolução. Essa evolução do ser através de suas vidas renovadas, sendo ele próprio o edificador do seu futuro, construindo-se todos os dias a si mesmo, por seus atos, quer no seio do abismo, quer no desabrochamento das humanidades felizes. Essa identidade de todos, na origem como nos fins, esse aperfeiçoamento gradual, fruto do cumprimento de deveres no trabalho e nas provações, tudo isso nos mostra o princípio eterno de justiça, de ordem, de progresso, que reinam nos mundos, regulando o destino das almas, segundo leis sábias, profundas e universais. Assim como o infinito é uma lei para os estados de consciências, temos o infinito de planos no universo, e todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade. Cada plano recebe daquele que lhe é superior
apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhes conhecimentos que não poderia suportar. A ordem e a plenitude do universo não são revelados à proporção, nos são revelado à proporção que nos tornamos lúcidos para percebê-las. A mente, quando se expande e capta novos conceitos, jamais volta ao tamanho anterior. Muito interessante. Simples assim. Então, para acessar a nossa própria consciência, para voltar para casa, Jesus foi muito claro. Eu preciso construir a minha roupa nupcial. Eu vou ler aqui um trechinho que eu comecei a citar aquela hora, que está no 3º livro, com o espírito da equipe de Ramatiz, Amud. Então, a misericórdia divina é tamanha que, segundo Amud, irmão de Marte, abre aspas, de vez em quando é preciso que a alma prove da água limpa e para saber que a água turva que ainda consome não é a melhor opção, apesar de estar viciado nela. Fecha aspas. Fato semelhante ocorrera ipsis literis, quer dizer, literalmente, no encontro de Jesus, o espírito imortal, porque Jesus, nesta parábola, representa o espírito, a nossa essência, a nossa consciência, com a samaritana no poço de Jacó, que é a mínima parte, que é a alma encarnada. O âmago do coração da alma encarnada, que é a alma, ou melhor, que é representado pela samaritana. O coração, o âmago da alma. Ocasião em que o divino peregrino, a nossa essência, reconhecendo sua busca, a busca da alma, da samaritana, seus esforços e sua carência, lhe pediu um pouco da água turva do seu coração, a água de seu conhecimento transitório, que não lhe saciaria a sede do real saber. Em contrapartida, o Evangelho personificado, Jesus, o Cristo de Deus, porque ali era a personificação, porque o Evangelho está em nossa consciência, mas ali representado por Jesus. Então, lhe obsequiou, porque está anotado depois numa outra sequência. Então, lhe obsequiou, quer dizer, lhe fez um empréstimo divino com um tanto mais de água viva do saber perene, objetivando o seu saber para o solene despertar. A água viva do saber e do bem operantes que, se sorvida sabiamente pelo destemido e honesto buscador, lhe saciará a sede do conhecimento e da liberdade inextinguíveis. Eu não vejo outros caminhos, embora tentam vários atalhos. Por isso, a frase do sábio da antiguidade, Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, que foi colocado no portal do Santuário de Delfos, na Grécia, e Sócrates leu. Mas a frase não é de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. O si mesmo é a nossa essência. E conhecerás a verdade, de onde você veio e para onde retornará. E mais tarde, Jesus conhece a verdade e ela te libertará.
Então, conhecendo a mim mesmo, eu vou conhecer a verdade e vou perceber que se o reino está dentro, se é o âmago do si mesmo, Miramês afirma, se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. E agora o Deus cósmico e o Cristo cósmico, segundo o Pastorino, que estão inteiro na menor partícula, aqui no caso, a nossa consciência. Por isso que de vez em quando, e Leon Denis fez e ainda faz, Kardec também o fez, eles deixavam o mundo terreal e, numa intenção enobrecedora, viajavam para esses planos superiores de consciência, se abasteciam e retornavam para o proscênio, sabendo que, de acordo com as informações que acessara, poderiam ser simplesmente rechaçados ou até mortos, como fizeram praticamente com todos os avatares que eu conheço em toda a história da humanidade. Por isso, eu gostaria de ensinar para vocês um atalho, um exercício que vocês acessassem e pronto, acessa e toma posse. Só que a cada um conforme o seu trabalho, seus esforços, sua dedicação. Do contrário, não somos dignos daquele salário. Se cada trabalhador é digno do seu salário, ele precisa colocar a mão na massa. E Jesus foi muito claro a respeito disso. Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Simples assim. Se no universo só existe uma medida, trabalhar é a condição. Trabalhar por trabalhar, não. Amando o que está fazendo. Não é só fazer o que ama. Isso é moleza. Faço o que eu gosto de fazer. É fazer o que é preciso ser feito fazer. O que é certo fazer. O que é necessário e sempre visando o seu e o bem do contexto. Porque estamos aqui por dois motivos, como lembramos sempre, está grafado na questão 558 do Livro dos Espíritos. Estamos aqui para aperfeiçoar-nos individualmente e retornar-nos com os talentos multiplicados a essa casa paterna, a nossa essência, e ao mesmo tempo contribuir com a harmonia do universo. E ninguém faz esse caminho de volta à sua essência desorganizando o entorno. Por isso, a condição de Ramatiz é reorganize o que você bagunçou no próprio entorno, ou seja, reconcilia com o entorno. Quando estiver bem em dia com as leis que regem o entorno, agora você está pronto para imprimir a viagem de retorno enfrentando seus tormentos internos. Porque assim que se resolve com o entorno, você já está na antecâmara, que é a mente. E agora você vai passar pela segunda câmara, que é o inconsciente, que é o nosso umbral, nosso abismo, rumo às estrelas, que é a nossa própria consciência. Muito bem. Esse retorno, então, é para a nossa consciência, e é importante dizer isso, né? E foi muito esclarecedor, porque a gente escuta muito o retorno de volta para o todo, né? Entendendo o todo como Deus, e o todo somos um, né, Sebastião, no sentido de espíritos na busca dessa evolução, desse processo, estamos todos a caminho da luz. Essa luz só vai brilhar não de fora para dentro, sim de dentro para fora, a partir do momento que nós nos engajarmos nesse processo, né? Nós não podemos nos acomodar. Penso que assim, né, nós vamos encontrando e reencontrando em nós mesmos o potencial. Então, esse é um exercício diário, meu amigo, minha amiga, né? É você aí no seu cerne, na sua família, dentro da sua consciência constante aí de si para consigo mesmo. A mensagem é muito clara. E
E Sebastião vem trazendo, então, nessa obra, né, tão bem descrito nessa apresentação do Alexandre, essa força, né, essa coragem para nós desenvolvermos no dia a dia. E eu vou passar. Alguém mais quer comentar alguma questão? Já passamos de 1h12, né? O nosso compromisso é 1 hora com todos. Eu vou aqui já me despedindo, né? Agradecendo a sua presença para conosco e vou fazer a rodada da mensagem final, se alguém quer comentar mais alguma coisa, e também já dá o seu tchau e Sebastião finaliza para nós. Seu Luiz, vamos começar com o seu Luiz. Estou aí. Eu quero lembrar o texto do Livro dos Espíritos que o Sebastião leu, que foi uma das questões 908 que eu sempre apoiava as minhas lutas contra as minhas paixões, acreditando não conseguir. E ele lembra aqui, só vou ler um trechinho, querem, mas estão bem satisfeitos que assim não sejam. Olha que situação que o Kardec mexeu. E aí eu quero lembrar a 902, que fala assim, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar o desprendimento. Mas aqui ele não está lembrando do desprendimento das coisas, não. Porque o capítulo é paixões. Então eu agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Exatamente, né? Quem quer de verdade, hein, dona Miriam? Vamos lá. Ai, olha, fiquei até sem respirar, né? Das explicações do Sebastião, como sempre, maravilhosa. E temos que refletir durante o dia, o resto da vida, né? E hoje eu estava vendo uns livrinhos que às vezes eu vou lá na livraria Kardec e às vezes eu pego, né? E eu vi uma frase aqui que ficou tão bem marcada, né? Para mim me chamou muita atenção. É bem pequena. O trigo não se faz pão nutriente sem o processo de esmagamento que o tritura, né? E entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar o teu próprio bem. Eu achei isso daí me comoveu muito nessa que eu li essa semana. E abraço o mistério do bem. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigada, dona Miriam. Lindo. Passar, então, para o Marcelo. Eu somente quero agradecer pela oportunidade, né, de aprendizado, reflexão, e torcer para alguma coisa se manter, né, durante os próximos dias e se tornar prática vivenciada. Então, um abraço a todos. Obrigada, Marcelo. Eurípides? Bom, o Marcelo tinha parado a leitura naquele setor e depois para o avanço, que seria não por acaso Leon Denis. Sebastião, muito obrigado por você ter citado a página 173, porque eu já tinha feito um pré-estudo antes e a 173 supriu essa frase aqui, né, onde a verdadeira liberdade e ninguém fará o processo por nós. E eu até separei o meu estudo e realmente não foi relacionado à leitura, mas essa tua fala supriu todo esse conteúdo aí. Então vai melhorar ainda muito mais para a próxima aula, eu me aprofundar mais no conteúdo, estar mais ciente de todo esse conteúdo para que tenha um maior aproveitamento. Muito obrigado, né? E por isso que é bom sempre a gente estar lendo, já se preparando, se calçando para possíveis acertos, e é isso aí, estudando sempre, buscando sempre, para que nós possamos melhorar a cada vez mais. Muito obrigado a todos pela oportunidade, que todos nós tenhamos um excelente final de semana.
Gratidão, Eurípides. Sebastião, contigo. Grande beijo a todos. Tem só mais uma aqui, uma falinha, vou colocar da Ivaneide, que ela colocou assim: particularmente estou vivendo e aprendendo a cada dia com os ensinamentos do despertar da consciência. Gratidão, beijo, Ivaneide, gratidão. Sebastião, contigo. Então, conforme você estava falando, Adriana, de alguma forma todos entraram no mérito. Voltar para Deus é redundância, porque não saímos dele, então não estamos voltando para Deus, já estamos. Então, de onde saímos? De onde partimos para estar aqui? Qual foi o objetivo? Jesus veio resgatar ovelhas perdidas. Ele estava em algum ponto dessa galáxia, desse universo, ou simplesmente do nosso sistema solar, se queremos imaginar somente a Terra. Vamos supor que ele estava ali mesmo e só entrou nos abismos da própria Terra para resgatar essas pequenas almas. Porque se saímos de um ponto, você pode imaginar, eu saí da minha essência. Onde é a base da sua essência? Qual dimensão ela mais se torna evidente? Falamos que a alma está mais presente no cérebro e no coração, onde ela atua com maior evidência. Mas isso é apenas um modo de dizer, porque ela está em todas as partículas dos seus corpos de expressão, segundo Joana de Ângeles. Então, de acordo com o que nós saímos, eu saí de um ponto. Vamos supor que saímos lá de Capela, como aqueles que vieram resgatar os que caíram, os que precisaram refazer o caminho. Então, viemos de lá. Qual o patrimônio que nos foi dado para multiplicar? E o que fizemos com ele para resgatar e promover esses seres e levá-los de volta para a casa deles, que seria lá, o estado de consciência de onde eles saíram. Então, quando nós percebemos essas realidades, não precisa ficar preocupado se você veio de Antares, de Órion. Preocupa-se, em primeiro plano, quem és tu, o centro da tua consciência. O que você precisa fazer para reconectar com a sua própria essência? Se essa essência, em tese, falaria o mesmo que Paulo de Tarso um dia falou: siga-me vós, porque já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou relembrando o próprio Jesus: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então, quando o meu comportamento for de tal modo que Jesus não faria melhor se estivesse em meu lugar, tal tarefa. Eu estou fazendo o que ele faria, guardadas as devidas proporções, se ele estivesse em meu lugar. Se ele estava aqui cuidando dos negócios de seu pai, de sua consciência, é justo eu imaginar que eu estou cuidando dos negócios da minha consciência, para fazê-los multiplicar. Porque se eu multiplicar esses talentos, ela vai dizer: venha para o gozo do seu Senhor. Com os talentos que multipliquei, ela não pedirá de volta, porque isso está muito claro na parábola dos talentos. Quem prestou conta, transformando 2 em 4, venha para o gozo do seu Senhor. 5 em 10, idem. Quem enterrou o talento, você está fora da minha vinha. Pega esse talento e dê para aquele que já tem 10. Então percebe que ele não pediu de volta e que foi promovido. Então o patrimônio que nós construirmos, que nós promovermos ou multiplicarmos, é nossa, da alma. O espírito cresce com suas almas, porque ela faz parte dele. Ela, com seu conhecimento, com sua sublimação, vai expandir a sua própria consciência. Não tem como ser diferente. Então, todo o trabalho que fizermos conscientemente na Terra, estamos contribuindo, como Kardec colocou, está na página 39 de nosso primeiro livro,
Nós estamos dentro de outros seres, fazemos parte desses seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Enquanto eles mesmos progridem, com certeza com o nosso progresso também. Então, se todos os terráqueos despertarem e melhorarem-se, o Cristo planetário está melhorando por sua vez. Porque somos células do teu corpo. Então, pense a respeito. Você não tem que acreditar em nada que nós estamos falando. Mas se quiser mais algumas reflexões, mais tarde, às 17h30, estaremos aqui ao vivo e em cores. E ao vivo e em cores, a convite de Munir, de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil, planeta Terra, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, vamos falar que o amor é a alma do universo, ou o amor é a alma da vida. Na terça-feira, horário local 19 horas, horário Brasília 20 horas, conecte lá com o link no canal, ou vai ser transmitido, autorizado pelo Munir, em nosso canal aqui no YouTube também. Se não encontrar o endereço, mas o pagamento é, se assistir pelo nosso canal, vai lá, se inscreve no outro, diga que gostou, não gostou, vai lá e dá, né, um impulso no outro canal, por sua vez. Ou seja, dê-se o direito de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se tiver o celular seu e da esposa, você, esposa, acompanha pelo canal da Sociedade Espírita. E eu vou aqui no canal do Despertar. Agora vamos inverter. Vai para lá e eu venho para cá. E etc. E desde já, infinita gratidão. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.